na epístola de 1 Pedro, capítulo de número 2, nós vamos ler apenas 3 versículos, o versículo 5, o 9 e o 10. Glória a Deus. Como tema, Deus escolheu para si um povo. Quantos podem dizer amém? Amém. Você faz parte desse povo? Amém. Glória a Deus. 1 de Pedro, capítulo de número 2, versos 5, o 9 e o 10. Todos acharam? Amém. Então diz a palavra do Senhor. Versículo de número 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Nós vamos orar e vamos falar com Deus. Eu gostaria que você, nessa noite, fizesse uma oração de gratidão. Sabe quando você recebe alguma coisa de alguém, que na verdade você não era merecedor, e você, com o coração tão grato, diz para essa pessoa o quê? Muito obrigado. Por que muito obrigado? Porque é uma palavra que a gente fala em agradecimento por aquilo que a gente recebeu. Então você vai abrir essa boca santa tua e vai dizer: meu Deus, muito obrigado, porque eu fui alcançado pela tua misericórdia, o teu perdão está sobre a minha vida, e acima de tudo, fui escolhido numa cidade com mais de 700 mil habitantes. Eu fui escolhido para fazer parte desse povo, o povo de Deus. Você pode abrir sua boca e agradecer a Deus? Então agradeça a Ele agora. Fala uma palavra de gratidão para Ele. Diz que você o ama, que você o adora, que você o louva por Ele ter te escolhido para você fazer parte dessa família numerosa na terra. Meu Deus, a nossa boca nesse momento se enche de júbilo e de alegria para reconhecer, ó Deus, que o Senhor nos alcançou no tempo certo, na hora certa, no dia certo. Muito obrigado, meu Deus, porque hoje nós fazemos parte dessa família numerosa na terra, a família de Deus. Oh Deus, que o Senhor continue com a tua mão estendida sobre nós, nos dando da tua misericórdia, nos dando do teu perdão. Ah, Senhor, receba nessa noite a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Ah, Pai querido, receba nesse momento o nosso agradecimento. Muito obrigado, Pai. E uma coisa nós te pedimos: não desista de nós, Senhor. Continue, ó Deus, a nos ajudar nessa caminhada tão longa nessa terra, porque a tua palavra confirma isso, que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, amém. Graças a Deus. Pode ocupar o seu assento. Glória a Deus. Irmãos, a semana passada, pastora Elza, ela trouxe aqui uma palavra que despertou dentro de nós uma importância muito grande, de que não só nessa congregação, mas em todas as congregações, em todo o Brasil, em todo o mundo, haja pessoas que testifiquem, que sejam testemunhas das obras de Deus na sua própria vida. Então eu estou hoje diante de muitas testemunhas. Você é uma testemunha ocular do que Deus Ele fez na tua vida no passado, está fazendo hoje no presente e vai continuar fazendo no futuro. O nosso Deus não é um Deus que começou uma obra e Ele deixa por terminar essa obra. Existe uma filosofia do deísmo que diz que Deus criou o homem e o entregou a si mesmo, ao seu pecado. Isso não é verdade.
A verdade é que Deus criou o homem para viver em comunhão com Ele. Deus jamais iria criar um ser humano como nós e deixar simplesmente a gente aqui alheio a qualquer tipo de situação. Talvez você não perceba isso, mas há um Deus nos céus, assentado no seu alto e sublime trono. Há um Deus que o olho dele não está sobre os anjos que voam em sua volta o tempo todo, glorificando e dizendo que ele é santo. Há um Deus no céu, que os olhos dele estão sobre essa terra, para contemplar nessa terra um povo. Quem é esse povo? Somos nós, um povo que foi escolhido por ele. Então, desde o começo da humanidade, através de Adão, até os nossos dias, o propósito principal de Deus é um só, é ter um povo para si. Para quê esse povo? Por que Deus ele escolhe pessoas? Por que Deus ele busca pessoas para estar diante dele? Ele não precisaria buscar o homem por tão falho que nós somos. Ele poderia, meus irmãos, com o poder que ele tem, a gente sabe que ele tem, ele poderia criar, não é centenas, não é milhares, não é milhões. Ele poderia criar, e ele pode criar nesse exato momento, bilhões de anjos que o adorem. Ele pode fazer isso, ele é Deus. Mas olha o que Deus fez, irmãos. Ele escolheu gente como nós, falha, gente pecadora. O que Deus, faça uma pergunta para você e vê se você consegue responder agora para você mesmo. O que Deus viu em você para Ele ter te escolhido? Quantos escolhidos temos aqui nessa noite? Escolhidos, crentes em Jesus Cristo. Agora pergunta agora, o que Ele viu em você? Não viu nada em nós que pudesse atrair os seus olhos, nada em nós, irmãos. Na verdade, se ajuntar as nossas justiças, que às vezes os homens buscam o tempo todo, justificar diante de Deus aquilo que fazem em termos de obra, pode ajuntar tudo que você faça na sua vida. Pode ser bom, pode ser misericordioso, pode dar esmola, pode fazer tudo que você pensar na tua mente inteligente em forma de obra. Junta tudo isso, toda a tua justiça, toda a tua bondade, e Ele fala comigo e com você. Tudo isso é trapo de imundície, não serve para nada, porque no nosso coração não há uma bondade, um amor semelhante como tem no coração do Pai, o nosso Deus. Então ele olhou para cá e escolheu para si um povo. Primeiro povo que Deus escolheu, o povo de Israel. Um povo que Deus estabeleceu para eles ordens, estatutos, juízos. Fez com que esse povo, o primeiro povo, o povo de Israel, através de Abraão, pudesse servi-lo. E no Antigo Testamento, meus irmãos, eu não quero nessa noite aqui fazer uma comparação entre graça e lei, porque graça e lei não andam juntos mais, não tem como andar mais. Não que a lei seja abolida, porque Jesus mesmo falou que Ele não veio abrogar a lei, Ele veio cumprir a lei. Mas precisamos entender que depois que Jesus veio, através da plenitude dos tempos, então agora, a partir de Jesus Cristo, nós vivemos o período da graça, amém, irmãos? Essa penúltima dispensação, que é a dispensação da graça, é uma dispensação que está sendo liberada para todos. Enquanto a porta da graça estiver aberta, há oportunidade para o teu pai, para a tua mãe, para os teus irmãos, para a tua família que ainda não alcançou o Evangelho. Pode saber de uma coisa, enquanto essa graça estiver estabelecida dentro dessa dispensação, toda a tua parentela, todos que estão à sua volta, você pode orar, porque esta é a vontade de Deus, a salvação de todos os teus familiares. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não é um Deus, irmãos, que Ele estabelece para mim e para você, que a bênção, que a salvação, que a vida eterna é só para nós, muito pelo contrário. Enquanto houver um púlpito, e enquanto houver pessoas que preguem a palavra de Deus, essa dispensação da graça irá alcançar milhares e milhares de pessoas nessa terra, amém?
Se você faz parte dessa nação eleita, sacerdócio real, se você faz parte desse povo, então agradeça a Deus por fazer parte da família dele, por fazer parte de uma família numerosa nessa terra, porque num momento como esse, no nosso horário oficial aqui do Brasil, em todas as igrejas desse Brasil afora, em todos os pequenos e grandes salões, se reúne um povo, indiferente da sua placa denominacional, todos esses proclamam uma só voz: só Jesus Cristo salva. Só Ele é o Salvador, amém, irmãos? Mas tem um detalhe importante nessa noite, que eu quero nessa noite entrar, falando para você e confirmando isso, baseado nas palavras de Pedro, apóstolo Pedro, falando no capítulo 2, coisas importantíssimas, que hoje a mensagem, por mais que eu quisesse falar tudo que nós aqui notificamos, seria impossível. Vou resumir o máximo possível, para você entender, meu querido, o valor que você deveria dar a partir de hoje, porque muitos não têm valorizado essa oportunidade que Deus te confiou de salvação. Deus confiou a um povo nessa terra que somos nós. Eu disse agora antes, Deus primeiro chamou Israel, fez promessas para esse povo, e eu vou te falar uma coisa aqui: tem muito crente que não conhece a Deus, não sabe quem é Deus. Uma das características de Deus, Ele é exclusivista. Ele não aceita eu e você adorarmos a Ele ou adorarmos a outras entidades. Não aceita. Ele não aceita que nós sejamos iguais àqueles que estão lá fora. Também não aceita. Então nessa noite, nessa palavra, eu quero falar sobre diferenças. O crente precisa ser diferente nas suas atitudes, no seu dia a dia. Pastor, que diferença é essa, afinal de contas, que o senhor quer falar nessa noite? É uma diferença, meu querido, que eu quero usar aqui, além de 1 Pedro capítulo 2, eu quero usar o texto mais abençoado que foi proclamado, ele foi falado através do Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus, no capítulo de número 4, ele foi para o deserto, para ser tentado por Satanás, e durante 40 dias e 40 noites, ele esteve em jejum, se consagrando, se preparando para o seu ministério da palavra. Ao sair daquele momento de tentação, porque ele não caiu, porque ele usou exatamente a palavra contra as tentações de Satanás, ao sair do capítulo 4, do momento da tentação, então ele começa o seu ministério pastoral, ele começa o seu ministério da palavra, e o capítulo de número 5, que é um compêndio, que é um manual de vida cristã para o crente, que está lá no Sermão da Montanha, 3 capítulos importantíssimos para a vida cristã, o Sermão da Montanha, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, aqui nesses 3 capítulos, estão contidos todos os ensinamentos morais, éticos e espirituais para a vida do crente, ali tem um manual de vida cristã, e nós vamos entrar um pouquinho aqui nessa noite para mostrar para você que nós precisamos ser diferente, precisamos melhorar as nossas ações, as nossas atitudes, não diferente, meus irmãos, para ser melhor do que os outros. Porque infelizmente estamos vivendo hoje dentro de certas situações onde o crente, ele quer ter uma religiosidade, uma santidade que acaba fazendo com que as outras pessoas que estão de fora se tornem pessoas imundas. Tem crentes hoje querendo fazer como que isso não pode acontecer de maneira alguma, que você pudesse praticar o que os essênios praticavam, que era onde o João Batista também era um essênio. João Batista, aqui, o primo de Jesus Cristo, quando começou a pregar no deserto, João Batista não vivia na cidade, João Batista vivia no deserto, ele se separou no deserto. Se a gente pudesse fazer isso hoje, meus irmãos, a gente faria isso. A gente se separaria. Eu tenho certeza que muitos aqui gostariam de ir para uma roça, para um cantão. Por que muita gente compra granja?
compra uma granja, compra um pedacinho de terra. Por que quer sair do meio da agitação, no meio do pecado? Irmãos, nós não podemos sair do meio da população. O Senhor me colocou, o Senhor te colocou aonde você está, para você ser luz para as trevas. O Senhor te colocou no meio de uma família que é incrédula, que é idólatra. Muitas vezes ignora o Evangelho, zombam de você, escarnece o tempo todo, jogam certas coisas na tua cara, que às vezes você tem que tomar até um copo d'água, até aproveitar. Tem que tomar um copo d'água porque não desce seco, para poder ouvir certas coisas que não condiz com a palavra de Deus, mas entendendo que nós que fomos chamados por Deus para ser para Ele um povo especial, nós temos que pagar um preço. Não vem, irmãos, para a minha vida e para a tua vida nada de graça. Há necessidade que a gente entenda esse texto aqui, e eu quero usar outro texto, à luz desse texto, para você ter uma compreensão clara, que Deus não está de brincadeira comigo e contigo. Deus chamou um povo para si. Você levantou a mão agora há pouco e você disse que você é esse povo. Então, se eu e você fazemos parte do povo de Deus, precisamos tratar não somente a Deus, mas a sua palavra de maneira zelosa, ser zeloso para com Deus e a sua palavra. Como que nós somos conhecidos nesse mundo, irmãos? Somos conhecidos não por aquilo que falamos, somos conhecidos por aquilo que praticamos. E é por isso que o texto aqui de Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte, vai ensinar para nós detalhes importantes, para a gente olhar para a nossa vida e não querer ser melhor do que ninguém. Não somos melhores do que ninguém lá fora, porque nós somos ainda pecadores, mas também não somos piores, porque nós alcançamos a justificação dos nossos pecados. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Você foi justificado pelo teu pecado, não pagou nada por isso que Paulo, aos Colossenses capítulo 2, ele disse, havia uma cédula contra nós em toda a sua ordenança, e essa cédula dizia contra eu e você, para trazer condenação, mas Jesus rasgou essa cédula e cravou ela no alto daquela cruz, para dizer, a dívida eu já paguei, então agora vocês são livres para me adorar, livres para servir a Deus. Não pode o crente viver debaixo de algemas, de escravidão. Não podemos deixar que esse caminho que um dia foi rasgado, um dia o véu se partiu de alto a baixo, e dizer para mim e para você, agora não é mais o sumo sacerdote que leva os seus pecados ao lugar santíssimo e apresenta os teus pecados. Agora esse véu está sendo rasgado, porque eu e você, nós temos acesso agora ao lugar santíssimo, aquele lugar que só o crente, lavado e remido no sangue de Cristo, justificado dos seus pecados, ele pode entrar lá e pode conversar com o Pai, através do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Quantos estão entendendo isso? Então no capítulo 2 de Tito, quero que você abra para a gente vamos lançar luz a esse texto, dentro de um outro texto que vai dizer exatamente o que Pedro está confirmando. Tito também vai dizer isso, que nós somos um povo especial para Deus, nós fomos criados e fomos escolhidos por Deus para servi-lo, amém, irmãos? Tito capítulo de número 2, nós vamos confirmar isso aqui agora, porque Tito ele confirma isso e vai dizer para mim e para você, que nós precisamos ser diferentes, como povo de Deus, separado do pecado, uma vida nova, uma vida na presença do Senhor, uma vida para servir a Ele, adorar a Ele, amém, irmãos? Nós fomos criados por Ele para o adorar. Capítulo de número 2 de Tito, quantos acharam? Amém? Então, capítulo 2 de Tito, ele vai falar para nós exatamente isso. 2, versículo de número 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar, presta atenção nisso, e purificar, é isso na sua Bíblia?
para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém? Então Tito está confirmando as palavras que Pedro está dizendo a respeito do nosso chamado, a respeito da escolha. Não foi você que escolheu. Quando você vai para João capítulo 15, 16, João está dizendo a respeito disso: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. Amém, irmãos? Agora nós vamos ver, irmãos, em relação à lei e à graça. Tem muitas pessoas que ainda estão vivendo debaixo de uma lei do Antigo Testamento que escravizava, porque ninguém conseguia passar pelo perfil da lei. Irmãos, a coisa era tão complicada que os fariseus, e principalmente os escribas, que faziam os manuscritos da Bíblia Sagrada, eles estipularam através da lei de Moisés, para cada pessoa, olha só, 365 coisas que a pessoa não pode fazer, e 245 bem-aventurança para as pessoas. Ou seja, se você somar, são mais de 700 itens que a pessoa tinha que guardar na memória, e se falhasse em uma só, ou tirasse um tio só, você era condenado, e tudo de bom que você havia feito não tinha valor nenhum. Vem Jesus então, meus irmãos, para estabelecer o período da graça, estabelecer para nós uma oportunidade grandiosa para viver uma vida plena com Ele. Só tem um detalhe, e uma coisa importante que eu quero ler com você aqui, nesse compêndio, nessa instrução que Jesus dá no capítulo número 5, a diferença entre a lei e a graça. Essa é a diferença que eu quero estudar contigo nessa noite, algumas delas, para você perceber que a lei, por mais severa que era, e ninguém conseguia sobrepor ela, a graça, a gente não pode se iludir com ela, porque a graça não alivia não, pelo contrário, a graça confirma o que a lei diz, e coloca pontuações importantes diante daquilo que nós estamos praticando. Porque para permanecer no reino de Deus, nós precisamos, nessa noite, estar dispostos a fazer, não a nossa vontade, mas a fazer a vontade de Deus. Quantos estão entendendo isso? Fazer a sua vontade é difícil? Meu Deus, não é possível. Fazer a minha vontade é a coisa mais fácil que tem. Agora, fazer a vontade daquele Deus santo, poderoso, justo em seus juízos, fazer a vontade dele, meus irmãos, depende muito da atitude nossa. E essa atitude, nessa diferença, que eu quero compartilhar contigo. Porque uma vez que Deus chamou o povo de Israel e colocou para eles juízos, ordenanças, estatutos, para que eles andassem nelas. Porque se não andasse, o castigo vinha. Agora nós estamos no período da graça. E no período da graça, quanto crente fazendo graça? Quanto crente achando que no período da graça ele pode se dar ao luxo de dizer o dia que vem na igreja e o dia que vai servir a Deus. Quer se dar o luxo de achar que Deus vai estar correndo atrás dele o tempo todo para dizer para ele: Jesus, o meu filho, veio a esse mundo, morreu para conceder para você salvação, perdão de teus pecados. Por favor, volte para a igreja. Por favor, reconheça, seja grato por aquilo que Deus é. A palavra nessa noite vai chamar a nossa atenção em relação às nossas atitudes para com esse Deus que é santo. E tem um povo nessa terra separado. Você é separado por Deus para servi-lo. Ah, pastor Roberto, eu não aceito essa separação, eu não aceito esse convite. A parábola que fala aqui a respeito de uma festa que Jesus fez, e o Senhor, Ele diz nessa parábola que Ele convidou
os seus convidados, fez uma boda, fez uma grande festa e disse para os seus serviçais: saiam e vai buscar os meus convidados para participar dessa festa, dessa núpcia que eu estou preparando para os meus convidados. E eles saíram e cada um deles buscaram uma justificativa para não estar nas núpcias, para não fazer parte da festa, onde o rei estava convidando essas pessoas para participar. A notícia, quando chegou aos ouvidos do rei, dizendo: olha, rei, fizemos a nossa parte, saímos a convidar, fomos um por um, e nenhum deles quiseram participar dessa núpcia. Ele falou: não tem nenhum problema, a festa ela vai acontecer, a comida vai ser dada, isso não há nenhum problema. Sai de novo agora, sai pelas vielas, pelas ruas, pelos caminhos e traga para mim e convide todos que quiserem participar dessas bodas, dessa festa. E assim fizeram. E vieram nessa festa tanto homens bons como homens maus a participar dessas bodas. Essa parábola, ela apresenta para nós o povo de Israel, que em primeiro plano foi convidado por ele, escolhido por ele para servi-lo, mas foi um povo de dura cerviz, rebelde, um povo que teve a coragem, desculpe a expressão, de cuspir no prato que eles estavam comendo. Ignoraram os desígnios de Deus. Deus enviou profetas, mataram os profetas. Deus mandou homens como nós vemos Pedro, Paulo e tantos outros que pregaram a palavra e também foram mortos por causa deste evangelho. Mas a nós, que éramos gentios, nós não fazíamos parte desse povo, o povo de Israel. Aqui em 1 Pedro ele está mostrando para nós. Ele escolheu a cada um de nós, Ele nos buscou aonde nós estávamos, no nosso sofrimento. Te buscou, meu irmão, na tua desilusão, te buscou naqueles momentos onde as pessoas, nenhuma delas compreendiam você, por mais complicado que você era, mas Ele te compreendeu, e até hoje te compreende, e vai conseguir, por toda a eternidade, te compreender, as tuas falhas, as tuas faltas, mas não ignore esse presente que Ele te deu, a eterna salvação. Então nós vamos aqui para esse texto de Mateus no capítulo 5, para a gente perceber esse paralelo entre graça e lei. O que a lei dizia e o que a graça estabelece para nós. É pouca coisa, mas de suma importância para mim e para você, para entender que esse povo, que eu e você, que servimos a Deus, nós precisamos de disciplina, precisamos de regras, precisamos deixar de ser a bola da vez. Porque quando você abre Romanos capítulo número 11, você vê que a videira verdadeira, que era Israel, ela foi cortada com seus ramos, porque ignorou a Deus, achando que era o povo da vez. Não pense assim, não pense assim. Não acha que uma lei segundo o calvinismo diz que salvo, uma vez salvo, para sempre salvo, não embarca nesse navio. Porque se você entrar nessa, você vai entender exatamente ao contrário. Porque se não houvesse queda, o apóstolo Paulo não abriria sua boca e diria: aquele que está em pé, não entenderia o que Hebreus capítulo 6 diz, que aqueles que experimentaram do manjar de Deus, da presença do Espírito Santo, do dom do Espírito Santo, uma vez rejeitando isso, blasfemando contra o Espírito Santo, uma vez seja impossível serem renovados mais uma vez. Então não brinque com a salvação, não brinque de pique-esconde com Deus, não faça o que Adão fez. O que Adão fez? Escondeu na árvore. Vou brincar de pique-esconde. Adão, onde é que você está, camarada? Se apresenta. Mostra para mim exatamente o que você fez. Ele não mostrou, ele se justificou. Então vamos aqui para o capítulo de número 5 de Mateus. Eu quero nessa noite fazer esse paralelo com você, e é necessário que a gente entenda isso, irmãos, para a gente valorizar mais a graça que Deus nos deu, valorizar mais, congregar num lugar como esse, e valorizar acima de tudo, não o templo,
porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita nessa casa espiritual. Fomos feitos edifícios espirituais. A habitação, irmãos, isso é bom demais saber disso, irmãos. Que coisa grandiosa é saber que o nosso corpo é templo e morada do Espírito de Deus. Deus escolheu um lugar para morar, escolheu onde? O nosso corpo. Ele não está nessas quatro paredes. Essa habitação aqui, ela não é suficiente para comportar a presença de Deus. Não é parede, não é templo, não é estrutura. Ele habita dentro de nós, somos edifícios espirituais. Como estão entendendo isso? Vão agora para Mateus capítulo número 5. Aqui eu quero fazer uma comparação contigo. O que nós, os crentes, nós somos para Deus, e o que nós precisamos aprender a respeito do que diz a lei e o que diz a graça. Capítulo 5, verso de número 21. Eu escolhi apenas alguns versículos, só para você entender esse paralelo. Versículo de número 21. Olha que coisa séria, meus irmãos, ele disse aqui, capítulo 5, 21, acharam? Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Isso é a lei que diz. E a graça? Olha como é que a graça é mais apertada do que a lei. A graça, Jesus dizendo, porém vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, aí entra, irmãos, uma coisa tão importante, que a gente precisa se atentar. Eu quero ler com você aqui atentamente, no versículo de número 23, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta, amém? Qual é a diferença entre a lei e a graça? A lei é mais severa. A lei é severa no sentido de morte, mas a graça, ela vai além da lei, porque aqui ele está dizendo uma coisa que, embora nós como crentes, às vezes nós deixamos passar isso desapercebido, ou não nos atentamos para isso, e isso aqui é um fato importante na nossa vida. Não adianta você trazer a tua oferta diante do altar e apresentar a Deus, quando na verdade você tem alguma pendência com teu irmão, com alguém que você, talvez por uma situação ou outra, você divergiu, você se magoou, você ficou ofendido, quem sabe você carrega no teu coração até o dia de hoje anos e anos de uma angústia, de uma raiva, de uma pendência, alguma coisa lá atrás não resolvida. Aí a pessoa traz a oferta diante do altar, pensando que Deus vai aceitar a sua oferta. Ele diz, não faça isso, não deixa a oferta, deixa ela aqui no altar, não entrega ela, volta pelo caminho, e reconcilia-te primeiro com teu irmão. Irmãos, isso é uma tarefa tão fácil? É tão fácil? Sabe por que não é tão fácil? Porque nós convivemos não só em termos congregacionais, mas você convive com pessoas dentro da tua casa. Quando Jesus falou nas suas palavras que os nossos maiores inimigos é aqueles que estariam dentro da nossa casa, ele estava falando a verdade, porque ele estava sofrendo isso na pele, porque os seus irmãos, a sua própria família de carne e sangue, o perseguia, o maltratava, o maldizia. Então ele disse aqui a respeito disso, porque nós precisamos resolver, irmãos, olha para mim aqui, presta atenção no que eu vou te falar, nós precisamos, ainda quando vivos, aqui nós estamos, precisamos resolver as nossas pendências com o nosso próximo. Não sei se alguém te ofendeu, não sei se você nesse momento ao ouvir essa palavra, você está ofendido ou ofendeu alguém, e nós não temos a humildade
de reconhecer onde nós erramos, ou até mesmo de perdoar aquele que nos ofendeu. Com Deus, irmãos, nós estamos realmente numa situação complicada, porque Ele sempre vai nos esperar, sabe aonde? No altar. É no altar que Deus te espera, é no altar que Deus te aguarda, e pacientemente te aguarda, porque com certeza você vai vir no altar. Todos nós temos que vir no altar, porque se você não vier ao altar, você é uma pessoa sem a benevolência, sem a bênção de Deus. O crente, se ele não estiver no altar, ele pode estar em qualquer lugar que ele quiser, sem a presença de Deus, porque é no altar que Deus te aguarda para te falar só isso. Resolveu a tua pendência, pediu perdão, resolveu essa situação, aí sim você pode entregar a oferta que eu vou receber. Pelo contrário, vou te falar de novo, confirmando aqui, volta para o capítulo 6 de Mateus, capítulo 6, um pouquinho à frente, capítulo 6, olha o que ele confirma de novo no capítulo 6. Com ele, irmãos, nós precisamos tomar uma decisão nessa noite, se nós queremos fazer parte desse povo santo, não um povo santo de aparência, mas um povo santo de vivência. Porque de aparência, há muitos crentes dentro da igreja. Aqui nessa noite, eu, sem medo de errar, eu posso dizer, todos vocês são crentes. Sem medo de errar, posso dizer, todos aqui, aparentemente, todos são crentes. Eu quero saber se tu é crente mesmo, se tu puder ouvir isso aqui que ele falou e puder praticar. Porque nós não podemos ficar com balela. Aquilo que está escrito não pode ser uma frase de efeito. O que está escrito é fato, tem que ser realidade na vida do crente. Vamos parar de achar que a gente vivendo do nosso jeito vai fazer com que Deus, Ele venha a derramar sobre nós chuvas de bênção. Isso é conversa fiada. Deus se compromete primeiramente, não com bênção na nossa vida. Deus se compromete primeiro com a sua palavra. E nesse compêndio do capítulo 5, essa palavra dada pelo próprio Senhor Jesus aos seus discípulos, e serve para nós aqui nessa noite, Ele vai confrontar a mim e a você, em relação a esse cristianismo que nós estamos vivendo, um cristianismo que não faz a diferença, porque se a nossa justiça, como Jesus disse para os fariseus e os escribas, se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus e dos escribas, de nada vale essa justiça. Nós não podemos ficar na média, irmãos, nós temos que ficar acima da média. Média para crente, meu querido, ela não serve como parâmetro para Deus. Média de crente é o que João disse em Apocalipse capítulo 3, antes tu fosse frio ou tu fosse quente, mas como tu é morno, eu te vomito da minha boca. Essa atitude que Jesus ele fala aqui, é uma atitude que eu e você precisamos tomar, porque tem muita gente na igreja ferida, tem muita gente machucada, e fora da igreja, na família, tem pessoas vivendo um verdadeiro momento de batalha dentro de casa, onde a família não se entende, onde o ódio ele prevalece, onde o desentendimento na família é generalizado. Aonde que nós entramos aí, irmãos? Nós entramos nesse momento para fazer a diferença, para você mostrar na tua casa, para a tua família, para os teus amigos, não para justificar alguma coisa, mas para mostrar para essas pessoas que o Evangelho, ele fez a diferença na tua vida, que o Evangelho quando entrou na tua vida, não deixou você nem bonito e mais feio, pelo contrário, ele trouxe para você um confronto que você precisa viver com ele todo dia. Capítulo 6, quantos acharam? No capítulo 6, ele vai falar exatamente sobre isso no versículo 14. Para mim aí, 6,14. Aqui é muito forte essa palavra, irmãos. Isso aqui é muito forte, irmãos. Eu quero que você atenta para isso. Isso aqui não é palavra de pastor, não. Para com isso. Pastor da minha vida, cuido eu. Você pode cuidar da sua vida, só tem um detalhe, para permanecer no reino de Deus,
nós temos que nos enquadrar nesse versículo de número 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco... O que você acha disso? Aí eu te pergunto, no nosso convívio, no nosso dia a dia, tem ou não tem muitas pendências? No convívio da tua família, tem ou não tem pessoas que invejam você? No teu trabalho, na tua vizinhança, dentro da igreja, pessoas que levantam calúnia contra você, pessoas que difamam você. Por mais que nós tentamos aqui nesse altar, e já estou sendo até pejorativo, estou sendo enjoado aqui em cima do altar, mas eu não vou deixar de falar. Pastor, o senhor está exagerando o que o senhor está falando. Não vou exagerar. Minha boca pode secar, eu tomo água. Vou falar de novo. Presta atenção do que você está fazendo da tua vida pessoal. Presta atenção que os WhatsApps da vida, os Facebook da vida, estão revelando terríveis coisas na vida pessoal, na sua família, no seu casamento, na sua reputação. Irmãos, pelo amor de Deus, sejam mais criteriosos, sejam mais éticos, sejam pessoas que, primeiramente, você olhe para dentro de você e veja o que você está falando. Vamos fazer com que o profeta Isaías, no capítulo 55, ele diz uma coisa importante, que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos. Então, entre o teu pensamento e o pensamento de Deus, fica com os pensamentos de Deus. Deleta os teus, porque os teus não são tão importantes como os pensamentos de Deus, e até os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos caminhos. Nós temos ou não temos um referencial, um exemplo, um modelo para mim e para você? Jesus, ele é o nosso modelo de vida cristã. Então o que ele disse no capítulo 6, verso 14 e 15, isso aqui, meu querido, tem que ser uma realidade na nossa vida. Quanta gente dentro da igreja, a pessoa está jejuando, a pessoa está orando, a pessoa está buscando e não está acontecendo nada, porque se esse versículo aí, que o narrador disse, se ele é, biblicamente falando, ele é autêntico dos seus originais, tem muito crente que hoje não é mais uma bênção, é mendigo espiritual. Mendigo. O que o mendigo faz, irmãos? Fica à beira do caminho, pedindo alguma coisa que possa alguém lhe oferecer, para ele sair daquela necessidade. Meu irmão, eu volto a repetir, a mesa está preparada. Deus tem tudo, irmãos, não é algumas coisas. Oh meu Deus, eu estou falando hoje com um povo santo, nação eleita, sacerdote real. Estou falando nessa noite para um povo que tem uma chave. Você tem a chave. Pastor, que chave é essa? É do carro novo? Não! É a chave da despensa de Deus. Nós somos dispenseiros de Deus. O que o dispenseiro faz? Ele tem uma chave, ele abre, ele tira o que ele quer, fecha a porta de novo, desfruta daquilo que Deus dá para mim e para você. Esse versículo é tão forte, irmãos, não esqueça dele. Ele é tão forte que ele diz para você, meu irmão, ainda que você está relutando em perdoar a pessoa, pastor, o senhor não está no meu lugar, o meu marido me traiu, minha esposa me traiu, pastor, foi um grave erro que fizeram comigo, o meu coração está amargurado, eu não consigo perdoar. Meu irmão, errar é humano e perdoar é divino. Se eu estou nessa noite falando para um povo santo, nessa noite, não saia daqui
sem primeiro você diante do altar consertar a tua vida e você dizer: Senhor, eu sei que é muito difícil, mas eu preciso abrir o meu coração e perdoar, porque esse capítulo 6, verso 14 e 15 está dizendo que se eu não perdoar as ofensas que as pessoas fizeram comigo, tampouco ele. Vamos ler de novo? Para mim o 14 aí, pode ler no telão aqui, lê junto comigo. Quantos estão entendendo? Versículo número 14, porque não fica só no 14, aí vamos para o 15. Se porém agora pergunta para você mesmo, se há alguma pendência na tua vida nesse quesito. Se você tem essa pendência e não perdoa, não vem no altar. Por que não vem no altar? Tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Significa que há muito pecado acumulado na vida de muitos crentes que se assentam nos bancos da igreja de segunda a segunda. Você está percebendo que o nosso cristianismo, a vida cristã que ele oferece para nós, não pode ser apenas de aparência? Você está percebendo que ele olha para mim e para você, não na aparência física, não nas tuas vestimentas, não nos diplomas que você tem na parede, porque ele, em primeiro lugar, olha o que está no coração. É por isso que ele disse para os fariseus e os escribas: vocês são religiosos, vocês são os teólogos do momento, mas vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora estão sempre bem adornados, mas dentro de vocês existe uma imundície muito grande, porque do coração do homem, meu querido, procede tudo aquilo que não presta. Por isso que o crente, ele precisa andar na direção do Espírito Santo. Por isso que o crente, ele não pode ser meia boca. O crente tem que ser cheio da unção do Espírito de Deus. Ainda que hoje muitos ignoram a presença do Espírito Santo, porque falar do Espírito Santo hoje, meu querido, é como se falasse de uma autoajuda. O Espírito Santo não é autoajuda. Há quantos líderes e há quantos escritores que escrevem livros e mais livros, sabe para quem comprar? Para crente mal resolvido, que vai na livraria para dizer assim, e ele lê na casa dele, 5 passos para alcançar a vitória. Oh meu Deus, 5 só? 5 só? Deixa eu ler esses 5. Aliás, eu leio até 10, 20, 50, quantos quiser, para me alcançar a vitória. Não vai alcançar. Isso são terapias fajutas, baratas, porque a pessoa não consegue entender, tão simples assim, quando Jesus abre a sua boca no Sermão do Monte e diz para mim e para você: você quer ser abençoado, quer ser perdoado, então perdoa o pecado do teu irmão, o erro do teu irmão, e você vai achar graça diante de mim, porque eu vou perdoar o teu pecado, eu vou fazer com que a bênção de Deus chegue para você, e que você não se torne mais um mendigo espiritual. Como estão entendendo isso? Entendeu sobre a lei e a graça, a diferença entre uma e a outra? Vamos para mais uma diferença, dá tempo. Quando estão cansados, diga amém. Vamos lá então, ninguém está cansado? Vamos lá então, mais um versículo para a gente aqui entender o que diz a lei e o que diz a graça. O que diz a lei, no capítulo 5 de Mateus, capítulo 5, verso 43, para mim fazendo um favor, 5,43, olha irmãos, olha para você ver a profundidade de conhecimento, a profundidade de ilustrações que Jesus faz, e Ele mostra para nós, passo a passo. Isso aqui é o beabá do crente. O beabá do crente, meu irmão, não é você aprender a ser um expert dentro da igreja, porque tem muito crente expert dentro da igreja. Que esperteza é essa, irmãos? Quando você entra por essa porta aqui, ele diz lá em Eclesiastes capítulo 5, o que ele fala? Guarda o teu pé, as tuas atitudes. Enquanto eu prego, e muitos aqui pregam, muitos diáconos já falaram comigo, na galeria, em algum canto aqui da igreja, as pessoas estão usando o WhatsApp dentro da igreja, e outra coisa pior ainda, usando o Wi-Fi da igreja.
acessando sites dentro da igreja, enquanto a palavra está sendo pregada. E muitos querem dizer: pastor, o senhor é muito idealista, radicalista. Meu irmão, nós não podemos ter uma congregação de pessoas que profanam a casa de Deus e a presença de Deus. Esse lugar aqui, embora Deus não more nesse lugar, mas esse lugar um dia foi constituído casa de oração. O lugar onde você vem para ouvir uma palavra como essa aqui, que você diz: eu não vejo a hora disso acabar, mas fica mais um pouquinho, porque isso pode mudar o curso da tua eternidade. Você pode mudar, estava indo para o inferno, mas o pastor falou uma coisa importante nessa noite. Pelo menos de toda a mensagem, eu tirei uma. Eu tenho que abrir meu coração e perdoar esse abençoado que me ofende o tempo todo. Irmãos, parece não tem um filho do cão, parece que tem um joio, um Judas, parece que tem um demônio que atua na vida das pessoas, que fica contigo o tempo todo do teu lado, para fazer um teste contigo espiritual o tempo todo. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 12, ele fala sobre o espinho na carne, orou 3 vezes, e o amaldiçoado espinho não saiu. Aí ele fala por final, né? A minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder te aperfeiçoa na tua fraqueza. Não sei qual o teu espinho na carne, não sei qual o meio de tentação que você tem. Uma coisa eu quero te falar aqui nessa noite, baseado no capítulo 10 de 1 Coríntios: Deus não envia sobre mim e sobre você nenhuma tentação a qual nós não possamos suportar. Antes sim, junto com a tentação, junto com a aprovação, Ele envia a válvula de escape. Não precisa nessa noite falar: ah, pastor, estou sofrendo uma tentação no meu emprego, um assédio sexual. Opa, toma cuidado com isso. Isso aí é muito difícil, mas eu tenho certeza que se você basear no que Paulo disse também: sujeitai-vos a Deus. Porque olha, o diabo vem misturado na carne. Vem umas Jezabel aí, meus irmãos, misturada com pombagira, não sei mais o que, e a gente fica: como é que eu vou fazer para ter discernimento disso? Fuja. Não tenta nem encarar. Se você não tem poder e autoridade, não expulsa não, vaza, chama alguém que pode expulsar. Não tenta enfrentar não, só o sangue de Jesus. Essa semana agora, eu estava na rua, eu acho que semana passada, eu estava andando na rua, irmãos, uma Jezabel na minha frente. Eu falei: olha, por trás eu já podia pôr a mão, que eu já ia cair na rua. Eu falei: não vou nem estender a mão. Só pode ser o espírito de prostituição que está perambulando na vida das pessoas. Mas contudo, nós que somos povo de Deus, precisamos fazer a diferença no nosso comportamento e no nosso caráter cristão. Amém, irmãos? Então aqui nós vamos agora para o último versículo, para a gente encerrar. Mateus capítulo de número 5, verso número 43. Quantos acharam? Versículo de número 43, isso aqui é forte, hein? Esse aqui só os homens vai ler, hein? Olha os homens da igreja, cadê os homens da igreja? Só o homem que vai ler. As irmãs, por favor, só diga glória a Deus e aleluia. Amém? Forte os homens comigo, só homem. Mulher não vai ler isso, porque isso não é para vocês, é só para os homens. Vamos lá, junto comigo. Homens, ouvistes? Versículo 44. Entre a lei e a graça tem uma diferença aí? O que a lei diz? A lei diz: amarás o teu próximo e odiarás o teu. E Jesus disse o quê? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Mais uma vez o Senhor confirmando isso. Quantos tem inimigo aqui nessa noite? Pode levantar a mão, filho. O diabo é teu inimigo, número 1. Quem falou que você não tem? Ele é o nosso adversário número 1, tem ou não? Sim ou não? Capítulo 5 de 1 Pedro: o diabo, o vosso adversário. Então ele é o primeiro para poder ficar nos acusando, e diz Apocalipse que ele nos acusa dia e noite, diante de Deus, fazendo o quê? Mostrando para ele o nosso pecado, o nosso erro. Então, se Satanás é nosso inimigo, você dirá os inimigos carnais que nós temos. Só que nós temos que fazer o contrário, meus irmãos. Amar aquele que nos ama é fácil demais.
Dentro da igreja, eu te amo. Tem irmãos que levantam a mão e dizem, até canta, tem um corinho que fala isso, né? Eu te amo no amor do Pai, até chora, mas se for olhar para a congregação toda, tem coisas pendentes dentro da congregação, no meio da família. Então que essa palavra nessa noite, meu querido, desperte você para isso. É difícil orar pelo inimigo, irmãos? É quase impossível. Você vê uma pessoa que levanta uma calúnia sobre você, irmãos, é terrível. Por isso que ele disse nos 10 mandamentos, que você não deve levantar calúnia contra o teu irmão. E quanto à calúnia que está existindo hoje, seja através da internet, seja de forma verbal, isso traz inimizade, você faz amigos literalmente falando. Mas para tudo isso, abra o teu coração. Por que eu falei para os homens? Sabe por quê? Porque o homem, irmãos, eu vou te falar a verdade, o homem é mais duro de coração. Homem não é muito fácil de mexer, não. Essa classe chamada homem, Deus trabalha conosco de maneira dura. Deus não refresca, não. Deus trata eu e você como homens de maneira mais severa, porque a gente não amolece tão fácil, não. É pedra dura mesmo. Mas é necessário que você entenda, e essa área, por exemplo, da ofensa, para o homem é muito mais difícil de perdoar do que para as mulheres. Mas não importa, seja para feminino ou masculino, nós temos que amar os nossos inimigos. Se o teu inimigo te pedir um copo de água fria, dê um copo de água fria para ele. Pastor, só está de brincadeira comigo. É o que Jesus falou aqui, nas ilustrações que ele está mostrando, no ensinamento dele. Quantos podem dizer amém para isso? Agora vamos porque as irmãs vão ler esse versículo aqui. Esse versículo eu quero que você leia, porque esse aqui realmente, para mim é o mais grave para nós, mas elas vão ler, elas vão nos ajudar nesse sentido. No capítulo 5 mesmo, capítulo 5 de Mateus, está todo mundo aberto aí? Capítulo 5 de Mateus, nós vamos ler aqui a respeito do adultério. Essa palavra aqui é forte, capítulo 5, versículo número 27, as irmãs vão ler isso para mim aqui, forte, o 27 e o 28, amém? Só as irmãs, e nós vamos ver isso aqui agora, à luz da palavra. As mulheres, todas elas, aqui no telão, ouvistes? Quantos homens entenderam isso? Vamos ler de novo, irmãs? Forte, gostei dessa voz feminina forte. De novo, o 27. 27. Qual a diferença entre a graça e a lei? A graça é muito mais severa do que a lei. A lei está dizendo, ouvistes, não adulterarás, mas eu vos digo, e ele apertou mais ainda para nós que somos homens, eu digo para vocês, não é no sentido da lei não, eu vou dizer para vocês, se você tão somente olhar para uma mulher, e a cobiçar, pensar alguma coisinha junto com ela, tu já cometeu adultério. Isso é muito forte, irmãos. Isso chama a atenção das mulheres aqui nessa noite. Você que é mulher de Deus, se vista como mulher de Deus. Faça a diferença no meio de uma sociedade corrompida, promíscua e toda voltada para a sensualidade. As mulheres de Deus sejam castas, mulheres honestas, mulheres sábias no comportamento, nas atitudes e nas suas vestimentas. Que é isso, meu irmão? Os crentes hoje estão vivendo a lei da moda.
O modismo não pode entrar pelas frestas dessa igreja. Aqui dentro nós vamos combater a sensualidade. Vamos combater o tempo todo que a mulher de Deus, no meio dessa sociedade, tem que saber se vestir. Se o teu corpo é templo do Espírito Santo, cuida dele. Se vista de forma decente. Nessa igreja, eu gostaria de não ver ninguém, seja de uma adolescente até uma mulher casada ou idosa, que todos aqui se vestisse de forma comportadamente. Jesus aqui, meus irmãos, ele fez uma palavra, ele deu uma palavra que ele chocou a minha mente e a mente de todos os irmãos aqui nessa noite, porque o homem é por aquilo que ele vê. Você sai pelas ruas de Juiz de Fora, o que os homens vê o dia inteiro, irmãos? Os homens vê o dia inteiro mulheres sensuais, mulheres que se vestem para mostrar mesmo o seu corpo sensual, sarado, bem cuidado nas academias da vida. Numa outra partida, você tem uma esposa dentro de casa, cuidando das tuas roupas, cuidando dos teus filhos, zelosa com a tua casa, e o zoiudo sai para a rua fora, e ele fica para lá e para cá, como se ele não tivesse uma esposa dentro de casa. Jesus, ele foi muito além daquilo que a lei dizia. A lei diz, não adulterarás, e eu digo para vocês, homens de Deus, cuidado com esse olho teu, porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo vai estar em trevas. Tem hora, irmãos, que tem que pôr um tapa-olho na gente, sangue de Jesus. Eu não gosto de ir na cidade, irmãos. Não, estou confessando a verdade para vocês. Na cidade você tem que andar assim, ó. Ou dar uma de cego, pôr um óculos escuro e ficar andando assim, ó, para todo lado. Estou mentindo? Estou exagerando? Ah, pastor, está verão. É verão, pastor. O que é isso? Um bronzeado? Pastor, está quente demais. É pouca roupa. Pouca roupa para aqueles que não conhecem esse Deus santo. Mas para aquele que é santo, pode pôr a roupa, que você não vai ter nenhuma queimadura, nem de primeiro, nem segundo, nem terceiro grau. Cubra o teu corpo, porque esse corpo é morada do Altíssimo. Então Jesus aqui, ele pôs para nós um cristianismo a prato limpo. Mostrou para nós, você é crente, viva como crente. Mostra numa atitude de vida cristã, que você não está na igreja com a Bíblia debaixo do braço, para você dizer que você é apenas mais um membro da igreja do Evangelho Quadrangular. Não, você está aqui sim, porque você está sendo tratado por Deus, principalmente o teu caráter. O caráter forjado, ele é necessário. O Senhor não tem crentes para viver na meninice o tempo todo. Uma hora a ficha tem que cair. O apóstolo Paulo diz isso, quando eu era menino, eu corria como menino, praticava as coisas de menino, soltava papagaio, ficava no videogame, como tem muito homem hoje, que ainda fica ainda lá, nos 50, 60, no videogame, e mulher, não me perturba não, está ali, vai soltar uma pipa, você pode até ir com o teu filho soltar uma pipa, mas cumpra primeiro as tuas obrigações, as tuas responsabilidades. Quando você era menino, talvez você não teve infância, mas agora não dá mais. Não queira ser menino quando você é homem, e não queira ser homem quando você é menino. Então, se nós somos, nessa noite aqui, comparado à luz da palavra, se nós somos homens de Deus e mulheres de Deus, vamos comportar como pessoas maduras da fé, amém, irmãos? Porque as nossas obras serão conhecidas lá fora, através daquilo que a gente faz, não diante daquilo que nós falamos. Então, que seja poucas as nossas palavras, e que essa palavra que Jesus falou a respeito do adultério se cumpra nessa noite, e cumpra de maneira completa na nossa vida. E dá uma olhadinha no teu site, na tua casa, dá uma olhadinha no teu celular, porque a internet que está no teu celular não te dá condição, espiritualmente falando, para você viver essa pornografia no teu celular. Não conheço muito de WhatsApp, nem quero conhecer, mas dizem as boas bocas, né? Pessoas que às vezes falam conosco, pastor, o WhatsApp funciona mais ou menos assim, eu faço parte de um grupo, não sei se crente anda em grupo,
Deus te chamou para você andar separado. Não diz para você se associar com nada. Ele diz que você é luz e você é sal, que a tua palavra tem que ser temperada com sal, a fim de edificar aqueles que te ouvem. Não mandou você ficar em grupo. Pastor, estou no grupo. E o meu grupo, pastor, é complicado demais. É o grupo dos amigos da empresa. Pastor, eu não quero, mas vem os negócios para o meu celular. Eu não quero, mas o meu dedo aceita. Está igual o rodízio de pizza ou de churrasco. Eu aceito. E tem um negócio que se sabe se a pessoa acessou ou não, não tem? Ele aperta o dedo e vem lá aquele monte de imundície, de lixo. Eu chamo isso de lixo pornográfico. E o homem de Deus está ali acessando sites pornográficos. Às vezes, irmãos, relações sexuais ilícitas no celular de um crente, porque o amigo da faculdade, o amigo do grupo mandou para ele. Pelo amor de Deus, seja crente 24 horas. Não sirva a Deus apenas 1h30, porque eu acredito que uma palavra como essa, muita gente não vê a hora do pastor falar assim, o amor de Deus, mas aguenta mais um pouquinho aí, porque eu quero que nessa noite você entenda, que como atalaia de Deus, que eu estou dizendo aqui nessa noite, esse ano precisa ser um ano diferente da nossa vida. Oh meu Deus, que você passe pelas ruas e a pessoa, pela tua sombra, diz assim, passou aqui um homem que deixou, uma mulher que deixou uma presença gostosa para mim, algo suave. Por isso que Paulo diz que o crente, ele é o bom perfume de Cristo, exala o bom perfume. Que as pessoas busquem você, não para ouvir a tua fofoca, não para ouvir o que você tem para dizer sobre a vida do teu irmão, mas busque assentar contigo e buscar um conselho com você, dizer para você, fala comigo desse Deus que você serve, porque eu estou vazio e preciso de um pouquinho do muito que você tem. É por isso que o crente precisa viver na plenitude do Espírito Santo. Plenitude! Não é cheio não, é derramando de poder. Olha lá a história de Paulo, de Pedro. Olha lá a história de Atos diz que quando Pedro, irmãos, isso é tremendo demais, meu Deus do céu. O Pedro passava, a sombra de Pedro curava as enfermidades, demônios caíam e saíam pela sombra do homem. Tamanha era a santidade, tamanha era o comprometimento que ele tinha com santidade ao Senhor. Que essa palavra nessa noite não caia em terreno estéril, que essa palavra caia num terreno fértil, que é o teu coração. E a partir de hoje, saia daqui com mais um compromisso de ser parte desse povo, mas um povo santo, não um povo escandalizado, não um povo escarnecido por aqueles que não conhecem esse evangelho, porque para eles que ainda vivem na ignorância e as escamas estão diante dos olhos deles, para eles existe ainda uma oportunidade de salvação, mas para nós não, para nós já foi dado essa oportunidade de salvação. Você já foi alcançado, diz Pedro. Eu vou repetir esse versículo para terminar. Você não era povo, agora você é. Você não tinha perdão, agora você alcançou. Você não tinha misericórdia, mas agora você tem misericórdia da parte de Deus. Então não fica fazendo graça com Deus, não fica achando que nós vamos aqui usar esse altar aqui para ficar usando de misticismo religioso, porque hoje, meu querido, o sincretismo religioso, o misticismo religioso, essa fantasia que colocaram na vida e na mente dos crentes, isso vai cair por terra. Olha, irmãos, está próximo de acontecer o grande êxodo do evangelho no Brasil e no mundo. Sabe o que é esse êxodo? É pessoas que vão sair do estado de letargia, de ignorância teológica. Vai sair de alguns lugares onde, infelizmente, líderes escrupulosos, avarentos, como diz 2 Pedro capítulo 3, tentam fazer de tudo um bom negócio para se dar bem na frente de um povo. Essas escamas vão cair, as estrelas vão cair. Não se assuste, não se assuste, vai cair muita gente grande aí,
Mas por que vai cair? Porque o próprio Senhor Jesus, Ele não vai aceitar que o seu rebanho seja enganado. Ele não vai aceitar que esse povo seja ludibriado com promessas falsas. Para de balela. Não me traga aqui R$100 e fala comigo, pastor, esse é o meu propósito. Se eu der 100, Deus vai me dar 1000. Ele não te dá 1000 não, Ele te dá uma cajadada, porque Ele não é homem de negócio. Ele não é um homem que forja a sua palavra por princípios materiais. Ele vela, diz Jeremias, por cumprir aquilo que Ele deixou escrito. Em primeiro lugar, Ele honra a si mesmo e a sua palavra. E em segundo lugar, Ele manda dizer para essa congregação aqui: cria vergonha na cara. Para de fazer confusão com o nome de Jesus Cristo. Paulo e Daniel, paralelo a isso, ele falou sobre isso. Daniel disse, em nós, capítulo 9 de Daniel, em nós só está a confusão, mas em Deus está a certeza das coisas. Deus conhece a cada um de nós. Se esse ano 2017, se você estiver nesse lugar, ou onde quer que você esteja, se você não quiser levar uma vida séria com Deus, capítulo número 103 do Salmo diz: aqueles que servem de engano não vão prevalecer na congregação do justo. Se a peneira passar, se você vê alguém lá fora, não vem culpar os pastores não. Tem muita gente na igreja que levanta um juízo precipitado sobre o pastor. Tem muita gente que assenta no lugar do juízo. Não faça isso. Capítulo 7 de Mateus: não julgue para que não seja julgado. Tem pessoas que levantam o juízo contra nós, dizendo: fulano saiu da igreja, está lá fora no mundo, porque o pastor não foi atrás. Engano seu. Aqueles que estão ingressados nessa igreja, agregados aqui, debaixo da nossa autoridade espiritual, nós temos buscado, através do telefone, através do aconselhamento, fazendo de tudo, para que esse crente possa frutificar nesse lugar. Não vem com essa conversa de achar que nós estamos aqui omissos a nada, não. Somos responsáveis por esse rebanho que Deus constituiu nesse lugar e colocou nas nossas mãos. É por isso que nós iniciamos esse ministério, sem nenhuma pretensão materialista, e estamos aqui trabalhando de forma séria. E eu queria que essa congregação olhasse para nós com mais seriedade, pudesse olhar para nós e orar por nós, porque infelizmente o julgamento hoje, através do pastor, é muito grande. É muita conversa fiada, irmãos. É muita conversa fiada. Mas não se iluda não. Capítulo 13 de Hebreus, só para terminar. Capítulo 13 de Hebreus. Agora vamos terminar mesmo, viu, irmãos? Capítulo 13 de Hebreus. Quero que a congregação leia isso aqui, para você entender que a gente está aqui, irmãos. Capítulo 13, versículo 17, a gente está aqui só por uma coisa só. Esse é o verdadeiro fundamento. Eu, pastora Elza, pastor Cláudio, pastor Marquinhos, pastor Celso, todos os pastores dessa igreja, em especial, nós estamos aqui só com esse pensamento aqui, só isso aqui. E eu quero que a igreja leia isso aqui e entenda sobre isso. Quantos têm orado pelo pastor? Se você não ora, passa a orar, irmãos. Porque o diabo, ele tá de olho, não é em você. Ele está de olho em quem? É no cabeça, é no líder. Então nós temos muitas lutas espirituais. Nós pagamos um preço de oração, de jejum, leitura da palavra, nos esmerando. Mas não fique aí desatento não. Satanás, ele quer pegar o cabeça, mas ele está entendendo, e ele entende muito mais do que muito crente. Está escrito aqui no versículo número 17, que tem muito crente que não acha. É os desigrejados. Tem uma turma dos desigrejados hoje. Pastor, eu não dependo de autoridade espiritual. Pastor, não dependo de uma igreja para servir a Deus. Não dependo de um líder para dizer para mim aquilo que ele acha, ou que ele pensa. Porque independente da igreja, eu vou para o céu. Está enganado. Está enganado. Se eu conheço de Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, conheço o que está escrito aqui, em lugar nenhum, Jesus está dizendo que Ele vai vir buscar almas individuais, ou vai mandar o anjo motoboy para buscar os que estão atrasados, né? Anjo vai lá porque o arrebatamento já aconteceu, mas os desigrejados, os atrasados ficou, busca eles lá, e rápido, não vai não, vai ficar. Sabe por quê? Porque ignora o que está escrito. Irmãos, toda a Bíblia é sagrada, toda a escritura é divinamente inspirada.
e apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para fazer com que o crente entenda o que Deus quer da vida dele. Lê comigo aqui: obedecei. Isso aqui é fato, não dá para arrancar esse versículo. Eu até tentei, mas quem sou eu para arrancar isso daqui? Até tentei. Eu acho que eu vou fazer o seguinte: não precisa preocupar comigo não, porque tem muito crente que chega para nós para justificar suas falhas. Para mim não. Qualquer um pode chegar para o pastor Roberto: não estou vindo à igreja porque eu trabalho de turno. Amém, irmão? Não estou vindo na igreja, pastor Roberto, porque eu estou com diarreia todo domingo. Ouvi hoje uma coisa: o irmão não vem no domingo que ele pode vir, todo domingo ele não vem porque está cansado. No domingo ele está cansado, mas só no domingo ele está cansado, porque na segunda ele tem que trabalhar. Ele pode chegar lá e falar assim: eu não vim no trabalho porque eu estou cansado. Ele pode falar isso? O que vai acontecer com ele? Vaza. Deus faz isso. Obedecei aos vossos pastores, ou guias, ou líderes, sendo-lhes submissos, porque velam, cuidam, paga o preço, aconselha, expulsa demônio, casa, batiza. Tudo é nossa função. Como quem há de prestar, é o que está escrito ali. Há de prestar contas de quem? Delas quem? Para que o façam com e não gemendo. E tem muito pastor gemendo. Tem muito pastor, meu irmão, que está mudando de ofício, está fechando igreja, está montando uma serralheria, está voltando para as empresas para trabalhar, porque a coisa não vinga, o povo não vai, o povo não caminha. Eu te pergunto uma coisa, só para finalizar: quem que impediu Moisés de entrar na terra prometida? Quem que impediu? Foi o povo. O povo fez ele bater na rocha, quando era para tocar na rocha. O povo, meu irmão, desculpa falar com vocês aqui, mas igreja é mais ou menos assim. O pastor é uma bênção, as pastoras é uma bênção. Enquanto você tem saliva, tem unção para dar de alimento para o povo, não cai na cama não. Se o pastor Roberto adoecer, a pastora Elza vier adoecer, algum pastor vier adoecer aqui, meu querido, mal você vai pagar PS, e de lá para o municipal, ou muitas vezes, com compaixão do povo, vai para o Parque da Saudade. Não faz a diferença, a terra é a mesma. Então o pastor tem muito valor enquanto ele está aqui, saudável, pregando a palavra de Deus. Porque quando ele adoece, quando ele fica debilitado, não tem mais valor nenhum. Então eu espero que essa congregação seja diferente. Enquanto você estiver pisando aqui e assentando aqui, honre os seus guias espirituais. Eu não estou aqui nessa noite para poder pegar no pé de ninguém não. Se você nessa noite falar para si mesmo agora: quem manda na minha vida sou eu e vou fazer o que eu quiser, eu tenho certeza que o Senhor vai te escutar. E naquele dia Ele vai dizer para mim: Roberto, vem para cá. Cláudio, vem para cá, Celção, fica do lado de cá. Oh, esse lado aqui é esquerdo, Jesus. Mas o que eu estou fazendo aqui? Vai ficar do lado esquerdo. No lado dos bodes, é do lado dos bodes. Mas o que é isso, Senhor? Filho, por que você vai ficar aqui? Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o meu reino. Mas no teu nome eu expulsei demônio. Não interessa, eu te dei poder para isso. No teu nome era um profeta, eis que o Senhor está dizendo. Glória a Deus. Deus usou a tua boca como vaso, como profeta, para falar aquelas pessoas que estavam lá em Nova Era. Glória a Deus, mas fica do lado esquerdo ainda. Nada disso justifica. No teu nome, Senhor, eu fiz grandes milagres e maravilhas. Na minha sombra as pessoas eram curadas. Fica do lado esquerdo ainda. Apartai-vos de mim, porque vocês cometeram a iniquidade. Sabe qual é a maior iniquidade? Olha para mim aqui, presta atenção. A maior iniquidade que um pastor ele comete com uma igreja é não falar do pecado. Essa é a maior iniquidade. Se eu subir aqui para ficar massageando o teu ego, te falando do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, não vai te faltar nada. Eu estou sendo aqui um hipócrita,
não estou sendo a boca de Deus para você. Nessa igreja, todos os cultos, você vai ouvir alguém falar contigo do teu pecado, porque é o pecado que vai fazer muito crente ir para o inferno. Para você não ir para o inferno, abre mão do pecado e seja santo diante de Deus. Tenha compromisso com Deus, não com uma denominação. Aliás, 7 anos de ministério, eu nunca li o estatuto da igreja para vocês. O estatuto da igreja tem mais de 200 itens, regras para o membro caminhar. Eu não uso o estatuto, eu uso a Bíblia Sagrada para mostrar para essa igreja como você deve servir a Deus. Como Deus quer ser adorado, irmãos, é Ele que dita como quer ser adorado, porque Ele não aceita fogo estranho. Deus não aceita fogo estranho. Antes do pula-pula, do rola-rola e do cai-cai, Ele olha para o teu caráter, Ele olha para as tuas obras, e Ele diz: eu não quero barulho, não quero sacrifício, não quero jejum, não quero vigília, não quero nada, eu quero obediência à minha palavra. Se ponha de pé, vamos terminar nosso culto dessa noite com a brasa na mão. Saia daqui com a brasa na mão.